Fala, meus investidores, bem-vindos mais uma vez ao RD Invest. O vídeo de hoje é sobre a divulgação dos resultados da transmissora paulista, ISA-CETEP. Esse trimestre esteve um pouco abaixo dos últimos trimestres e no final vou mostrar um possível motivo dessa queda nos lucros. Então, se você tem interesse no mercado financeiro, acompanhar fatos relevantes, divulgação de resultados, cálculo de preço-teto, peço que se inscreva no canal, clique em curtir para acompanhar mais vídeos como este. Eu tenho aqui dois gráficos informados pela empresa. Este primeiro é referente ao primeiro TRI de 2022 e esse aqui é referente ao último trimestre informado, o quarto TRI de 2021, para a gente comparar os dois trimestres. A receita líquida nesse primeiro trimestre de 2022 totalizou 715 milhões de reais. Porém, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, houve uma queda de 16%. Em comparação ao quarto TRI de 2021, o trimestre passado, houve um aumento, somado 664 milhões de receita líquida. O EBITDA nesse trimestre, em comparação ao trimestre anterior, também subiu de 462 milhões para 532 milhões. Em comparação ao primeiro trimestre de 2021, houve uma queda de 23%, totalizando, aqui no trimestre do ano passado, 696 milhões. Em relação às despesas, assim como a Copasa, como eu fiz no vídeo anterior, o custo com pessoal vem aumentando desde o quarto TRI de 2021. Nesse primeiro trimestre de 2022, totalizou quase 83 milhões de reais. Em comparação ao primeiro trimestre de 2021, houve um aumento de 4,8%, porém, em relação ao quarto TRI de 2021, houve uma queda de 88,5 milhões para 82,9 milhões. Assim como os custos de materiais e serviços, nesse primeiro trimestre de 2022 foi maior que o primeiro trimestre de 2021, porém, em relação ao trimestre anterior, o quarto TRI de 2021, houve uma diminuição nos custos. No geral, houve um aumento em comparação ao primeiro TRI de 2022 com o do primeiro TRI de 2021. Em relação ao trimestre anterior, o quarto TRI, que corresponde a outubro, novembro e dezembro de 2021, houve uma diminuição de 336 milhões para 308 milhões. O endividamento da empresa acabou aumentando. Este segundo gráfico corresponde até o dia 31/12 de 2021. Naquela época, ela tinha em caixa 1,09 bilhões e nesse primeiro TRI de 2022, ela reportou quase 1,2 bilhões em caixa. A dívida que deveria ser paga em 2022 era 801 milhões e subiu para 837 milhões. E isso vai ocorrer também nos próximos anos. Houve um aumento no total da dívida dos próximos anos. E o aumento mais expressivo dessa dívida foi em relação à dívida que ela tem com o BNDES, que antes estava em 5,7% e agora está em 8%. Esse foi o maior aumento que teve na parte da dívida dela. Também tivemos um pequeno aumento de CDI, um pouco sobre os indicadores. O PL ainda está baixo, em 5,5%. Dividend yield abaixou consideravelmente. O valor patrimonial ainda está um pouco maior do que 1. A dívida ainda bastante controlada, 1,6 o EBITDA. O ponto negativo é que a margem líquida caiu. Antes estava 80%, agora está uns 54%. E o crescimento nos lucros dos últimos 5 anos houve uma queda de 9,35%. Agora uma explicação, por causa dos resultados não vieram tão fortes nesse trimestre. O ponto que eu acredito que tenha ocorrido é que a TRPL, a ISA-CETEP, ela tem participação acionária na Taesa. Ela e a CEMIG são as duas controladoras da empresa, e a Taesa, para quem não sabe, é uma empresa que distribui bastante dividendos, distribuiu bastante nesses anos de 2020 e 2021, porém no final do ano de 2021 ela não distribuiu tantos, distribuiu menos do que costuma pagar. E como a ISA-CETEP ela tem uma posição de pelo menos 14% das ações da empresa, ela deixou de receber grande parte desse valor, e eu acredito que isso tenha resultado nessa queda nos lucros. Vamos agora para o cálculo dos dividendos e o preço-teto. A média nos últimos
5 anos ficou em R$ 2,14, o que dá um preço teto de R$ 26,75. Eu não uso o critério do Luiz Barsi de 6% nessas empresas de transmissão, por elas distribuírem uma grande quantidade de dividendos, eu uso uma porcentagem maior, de pelo menos 8%. Então, se você quiser receber pelo menos 8% em forma de dividendos, você tem que comprar abaixo dos 26,75, caso ela prossiga na média de 2,14 nesses últimos 5 anos. Já no cenário otimista, com aumento nos lucros, é esperado 2,20 de dividendo, o que dá um preço teto de 27,50. Caso ocorra o mesmo cenário de 2021, com 85% de payout, é esperado R$ 1,91 e um preço teto de R$ 23,87. Caso ocorra um cenário pessimista, eu acredito que seja por volta de R$ 1,13 e um preço teto de R$ 14,12, visando remuneração de 8%. Eu prefiro ficar com esse mesmo cenário de 2021. Acredito que os lucros vão vir um pouco menores do que foi o ano passado, então não acredito que passe de R$ 1,91 os dividendos que serão distribuídos esse ano. Por isso prefiro comprar as ações caso elas estejam abaixo desse valor de R$ 23,87. Lembrando que eu não faço recomendação de compra ou de venda, não tenho autorização para isso. Esse vídeo é apenas educativo, informativo, com base do que eu faço na minha carteira pessoal, seguindo a minha filosofia. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.